João Pedro, seguinte, meu anjo, você não esperou eu conferir se a sua prova veio, né? Você só mandou no chat ali, prof, enviei, beijo, e saiu fora, tá? Eu fui ver, a sua prova não veio, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai enviar agora, tá? Vai entrar lá e vai tentar enviar de novo, certo? Porque ela não veio. Daí eu te aviso aqui se ela chegou, tá bom? Davi tá aí. Evelyn, tá. Fabiola. Helena. Tô aqui, professora, bom dia. Bom dia. Henrique. Isabela Florencio. Isabela Medeiros. Queria falar alguma coisa, Isabela? Foi você que falou que eu pedi para esperar um pouquinho? Na verdade, não, prof. Não, quem foi que falou? Então foi a Júlia? Não sei porque você me liberou direto quando eu entreguei a prova. Não. Quanto a isso, tudo certo. Mas agora, quando começou a aula, alguém falou comigo. Era eu. É que eu ia falar do João Pedro, mas agora tu já falou. Ah, tá, que eu já falei com ele, tá certo. Aham. Tá, eu vou olhar lá, tá, João? Espera aí, a gente vai ter que resolver isso, certo? Não veio. Ó, eu tô olhando todas as provas aqui, eu deixei aberta e a sua não veio. Veio a do Andrei, veio a da Júlia Rosa, a da Isabela Medeiros, do Davi. Foi só as que vieram. A sua não veio ainda. Você estava colocando lá enviar direitinho? O João Gabriel tá aí? Tô aqui, prof. O Kian não tá, né? O Maquin está, o Noan, o Pedro Blom tá? Deixa eu ver. O Pedro Blom tá? Não tá, não. Está. Maquin também não. Putz. Pedro Santana, a Sofia, deixa eu ver, Sofia tá aí. O Yuri tá aí, o João Pedro tá aí e a Júlia está. Tá. Ah, o Kian não veio, porque será que o Kian... Bom dia, Yuri. Será que o Kian tá doentinho? Ele nunca falta? Tá, gente, então vamos continuar lá com os nossos estudos sobre os animais e vamos tentar ver se a gente faz alguns exercícios, né? Para quem não pegou recuperação, quem não vai pegar, né, recuperação anual, vocês já descobriram até que dia que vai as aulas para vocês? Eu acho que é dia 26 hoje. É? É Ou até se dia vo- 26. Também acho. Aham. Ou se vocês... Ah, acho que é, né? Porque acho que dia 26 começa a recuperação, né, do pessoal que vai fazer anual, né? Acho que é isso. Tá. Nem eu sei direito mais, já tô perdida nessas histórias. Deixa eu catar aqui. Aqui.
E, pessoal, antes de começar aqui a apresentação, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Antes de começar, eu quero ver se vocês ainda lembram, se estão com amnésia, né? Bernardo, qual foi... A gente está começando a estudar os animais, né? Daí a gente viu que tem dois grandes grupos, dois grandes filos, né? Que são os vertebrados e os invertebrados, né? E aí a gente começou a estudar os invertebrados. Qual foi o primeiro grupo de invertebrado que a gente estudou? Ontem. Não lembra? Alguém lembra sem olhar no livro, não se engane. O primeiro eu não lembro, eu lembro de 2 outros. Tu lembra de outros, mas não lembra do primeiro. Quais tu lembra, Helena? Eu lembro da água-viva, que eu não sei o nome, e lembro o da minhoca. Anelídeos. Lembra dois grupos, quinidários, né? Selenterados ou quinidários, né? Ô, prof, eu lembro que tinha um que eram uns bichos que entravam no corpo. Uns bichos que sim, entravam... os vermes. Foi o primeiro de ontem, não foi? Não, o primeiro grupo que a gente estudou foram os poríferos, gente. Lembra? Que é o grupo mais primitivo, que são as esponjas, né? Então, lembra, ó, tem um aqui, acho que é a Ana Clara, né? Que tá até com... É a Ana Clara, ó. A Ana Clara tá representando o grupo dos poríferos aqui, ó, com o Bob Esponja, né? Que são as esponjas, né? As esponjas marinhas. São poríferos, certo? E a gente viu que era o grupo mais primitivo, né? Que se formaram a partir do agrupamento de algumas células, e cada uma com uma função específica, então não forma tecidos, né? Não tem sistema definido, né? É uma coisa, né? É um ser vivo, um animal, que é cheio de poros, por isso tem o nome de porífero, que se alimenta por filtração, né? E que tem basicamente um buraco no meio e algumas células especializadas na digestão, na circulação da água, captar nutrientes da água para se alimentar, essa coisa toda, né? A gente viu a reprodução, né? Que tem reprodução sexuada e assexuada, né? E aí a Helena citou mais dois grupos, que é o grupo das águas-vivas, né? Que são os selenterados ou quinidários, e as minhocas, que daí não tem só a minhoca, né? Tem as sanguessugas, que talvez seja essa que a Evelyn falou, que estava grudada, assim, preta no corpo da pessoa, né? Pertence ao grupo dos anelídeos, né? É um animal invertebrado, da classe Uridínea. E também os poliquetas, que são os vermes marinhos, que até o Bernardo falou ali, né, que tem uns que tem eles têm muitas cerdas, né, por isso são chamados de poliquetas. Eu estava pensando, Bernardo, que talvez o verme que tu viu é outro tipo de verme, não é o anelídeo, tá, que tu falou na areia da praia, né, não é um poliqueta, tem outros tipos de verme ali também, tá? A gente viu alguns vermes também, quem sabe falar os vermes que a gente viu? Vimos dois grupos de vermes. Ele que fica no ânus e aí quando dorme ele passa. E tinha um que Aquele da o testículo lombriga. do cara ficou grandão. É a solitária, né? Essa, Lombriga. a lombriga, né? A lombriga é um asqueuminto, a gente chama, asqueuminto ou nemateuminto, é desse grupo. Já as solitárias, as planárias, o esquistossomo, né, são plateumintos, que são vermes achatados na forma de fita, né? E a gente viu, por último, os artrópodes. Quem é que sabe dizer por que esse grupo tem esse nome? E esse grupo é dividido em vários grupos, né? O grupo dos artrópodes. Por que a gente chama 5 grupos de animais invertebrados de artrópodes? Coloca nesse grupo. Por quê? Nesse filo. Lembra que eu falei? Olha, lembra do nome, lembra o quê? Podes. Lembra o quê?
Artrópodo. Hã? Pode ser perna? Perna? Ah, não, esquece. Quando eu penso em pods, essa coisa de pods, artrópodes, eu penso em algum bicho que anda de lado, não sei porquê. Porque é o caranguejo. Podos é pé, né? Pernas é apêndice, né? Então, artro é o quê? Lembra o quê? Articulação. Então, o grupo dos artrópodes são aqueles grupos de invertebrados que têm os apêndices articulados. Tem as asas articuladas, bate as asas, né? As patinhas são articuladas, certo? As antenas são articuladas. Quem é que já viu uma antena de camarão? Eu acho que eu já vi. Eu já, meu avô sempre compra aqueles que tem que tirar, sabe? Ela é toda articulada, não é? Por quê? Porque o camarão pertence ao grupo dos artrópodes, da classe crustácea, né? Se a gente pega um inseto qualquer, um besouro, qualquer insetinho aí, a gente vai ver a patinha dele é articulada, né? As anteninhas, tem as asinhas que são articuladas. Então, os insetos pertencem ao grupo dos artrópodes. As aranhas, as patas são bem articuladas, né? E elas também fazem parte do grupo dos artrópodes, da classe aracnídea, assim como o escorpião, né? O caranguejo, que a gente vê, que o Bernardo falou, né, que anda de lado, assim, ele tem as patinhas toda articulada, né? E também pertence ao grupo dos artrópodes, é um crustáceo. Aquele piolho de cobra, né, que a gente vê, assim, nas lixeiras que tem lixo orgânico e tal, nas composteiras, aparece, né, aqueles piolhos de cobra, e tem as patinhas toda articulada, também faz parte do grupo dos artrópodes, são os diplópodes. As lacraias, aquelas centopeias, né, aquelas lacraias que tem aquelas anteninhas, aquelas patinhas assim, tudo articulado, também pertence ao grupo dos artrópodes, tá? E a gente viu, assim, que a maioria dos artrópodes, né, dos invertebrados, boa parte deles possui reprodução sexuada e assexuada, né? Aí, quando pega já para a parte dos artrópodes, aí a maioria, né, tem reprodução assexuada, tá? Claro que eu estou dando resumão, as características principais de cada grupo, né? Se a gente for estudar cada grupo a fundo, a gente vai ver que tem diferença na forma como se alimenta, no sistema digestório de cada um, no sistema circulatório, uns têm sistema circulatório aberto, outros têm fechado. Isso é uma vantagem evolutiva para o grupo, ter sistema circulatório fechado, e assim vai indo, né? A gente vai vendo que os grupos vão adquirindo cada vez mais vantagem evolutiva, né, para se adaptar ao ambiente, certo? Então, eu estou dando só o geralzão, assim, para vocês, certo? Tá? E vocês, à medida que forem estudando mais, né, vão aprofundar cada grupo desse, certo? E quem tiver interesse, logicamente, vai estudar muito mais ainda, né? Então, gente, nós vamos começar agora o estudo dos vertebrados, tá? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção nos primeiros conceitos ali, tá? Vou começar agora, tá bom? Deu para ver aqui? Tá dando para ver? Sim. Pra mim dá. Tá. Então, quando a gente fala de vertebrado, né, a gente tá falando do filo dos cordados, certo? Prof, um pouquinho. Clica ali no ocultar o negócio para não ficar ali. Tá. Pronto, deu? Sim, obrigada. Tá. Então, gente, quando a gente fala de vertebrado, a gente lembra logo de cara de coluna vertebral, né? Mas os vertebrados, eles pertencem ao filo dos cordados. E essa classificação, hoje em dia, ela já é bem mais
ela evoluiu bastante, assim. Quando a gente pensa no filo cordado, a gente pensa também em crânio, né? A gente pensa em endoesqueleto, né? O que significa isso? Esqueleto interno, certo? Então, eles são os considerados, em termos de aquisições evolutivas, né? Os animais mais evoluídos do reino animal, certo? E, ao contrário de que muita gente ensina por aí, né? O filo dos cordados, ele não inclui só vertebrados, tá? Ele inclui invertebrados também, certo? Aqui esse E tinha que ter uma... aqui, ó, ficou junto o E, tá? Então, invertebrados. Inclui invertebrados e vertebrados, certo? Por que que inclui invertebrados também? Porque o anfioxo, que vocês vão ver o que é daqui a pouco, tá? Ele, na verdade, ele só tem uma notocorda, que seria, assim, um cordão nervoso, que poderia dar origem à medula espinal do animal, certo? Só que ela não é protegida por ossos, né, pela coluna vertebral. Mas o fato de ter essa notocorda já inclui esse animal no filo dos cordados, certo? Mas ele não é um vertebrado, ele não tem um esqueleto interno e uma coluna vertebral. Ele tem apenas um cordão nervoso, que é chamado de notocorda, tá? Assim acontece também com a assídia, que também é invertebrada, tá? E com o peixe-bruxa, que também é invertebrado, certo? Tirando esses aqui, que são invertebrados, todos os outros membros, todos os outros grupos, né, possuem crânio, possuem endoesqueleto e coluna vertebral, certo? Que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, certo? Então, é bem importante, né, que vocês entendam isso, que quando fala de filo cordado, eu não estou falando só de vertebrados, né? Eu estou falando também de alguns grupos de invertebrados, que são os que a gente chama de protocordados e agnatos, tá? Que daí inclui esses animais aqui, o anfioxo, a assídia e o peixe-bruxa, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos ver o que é uma assídia, então, né? Faz parte do grupo dos cordados, mas que é invertebrada, né? Então, por que ela está aqui? Ela está aqui porque no princípio da vida dela, ela tem uma notocorda, certo? Então, esses animais são esses animais aqui, ó, que parecem muito com esponja, mas não é, né? Eles são animais filtradores, eles são chamados de seringas do mar, porque eles ficam assim, ó, a água entra neles e depois ele solta aquele jato, parecendo uma seringa, tá? As assídias são bem bonitas, eu já vi em aquário, né? A alimentação delas se dá através da circulação de um enorme volume de água dentro delas, tá? E essa água, ela fica retida, né? Por um tempo, né? E depois ela é filtrada, né? E os nutrientes, aquilo que ela precisa para se alimentar, fica retido dentro dela, tá? Esse aqui é o anfioxo, que também faz parte do grupo dos cordados, né? Mas é um invertebrado, né? Só faz parte porque tem a bendita da notocorda, ele possui essa notocorda, esse cordão nervoso, né? Então, esse aqui, ó, são animais bem pequenininhos, atinge até no máximo 8 centímetros e meio, tá? E parece um peixinho, certo? Mas ele fica assim, ó, ele fica enterradinho na areia, né? Em águas calmas, geralmente em águas bem calmas, né? Limpinhas. E é muito engraçado porque ele se enterra na areia e ele fica com essa boca aqui, ó, para fora da areia. Tá vendo como a boca tem um monte de cílio, né?
um monte de tentáculos. Então, ele fica ali só para capturar pequenos micro-organismos, pequenos nutrientes para ele, né? Então, esse aqui é o anfioxo, tá? Esse aqui, gente, é o peixe-bruxa, tá? Esse peixe é muito interessante, ele é parecido com uma enguia, parece uma cobra, assim, né? Todo liso. Ele tem um corpo muito mole, né? Ele só tem também notocorda, não tem osso nenhum dentro dele, né? E ele consegue, assim, ó, se inosar, tá? De tão mole que ele é. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, tem uns pontinhos, não sei se está dando para ver, uns pontinhos brancos aqui, ó, tá? Essa região aqui é uma região que tem uns porozinhos. Por esses poros, esse peixe aqui, quando ele se sente atacado, né, para se defender, ele libera uma proteína que torna a água viscosíssima, uma gelatina a água se torna. Olha aqui que meleca, vocês estão conseguindo ver? Vira uma geleca, assim, a água, sabe? Então, vamos supor, se um predador, né, vai pegar um peixe-bruxa, né, quando ele se sente assustado, né, quando ele fica assustado com a presença do predador, ele libera essas proteínas na água. Aí, essas proteínas gelatificam a água, tornam a água uma gelatina. Se o predador continuar insistindo, ele vai engolir essa gelatina, e essa gelatina pode até asfixiá-lo e matá-lo, tá? São peixes que não têm maxilar, né? Então, eles se alimentam só engolindo coisas, porque eles não têm a capacidade de mastigar, né? E eles parecem uma enguia, assim, tá? Peixe bem interessante esse aqui. Inclusive, existe pesquisas, né, para ver a possibilidade de usar essas proteínas para gelatificar a água para algumas situações. Certo, gente? Então, aqui, ó, hoje, tá, a gente vai ficar por aqui com a apresentação, e eu queria, deixa eu pegar aqui, peguem o livro, por favor. Deixa eu ver qual é a página aqui direitinho. Aqui, ó. Página 161, certo? Na página 161 tem atividades do tema de 1 a 4. O tema 1, ó, o tema 1 são animais, tá na página 142, tá? O tema 2 começa com poríferos. O 3, plateumintos, nemateumintos e anelídeos, tá? O 4, moluscos, artrópodes e equinodermos, tá? E aí vem as atividades, certo? Então, eu queria que vocês começassem pelo de olho no tema, da página 160, tá? Certo? Ó, a primeira questão do tema fala de polvos, caracóis de jardim e ostras. Tá falando do que aqui? De moluscos. Então, eu tenho que procurar lá no tema que fala de moluscos, certo? Depois, cite uma característica comum a todos os artrópodes, tá? Então, eu tenho que procurar no tema que fala sobre artrópodes, que é o tema 4. Moluscos e artrópodes está no tema 4. E aí depois fala o terceiro da estrela do mar, que são os equinodermos, que também está no tema 4, tá? Então, esse de olho no tema é todo sobre... Ah, mas não é isso que eu queria, gente. Espera aí. Apaga tudo. Apaga tudo que não é isso que eu quero.
tá? Eu quero primeiro da página 140. Esse aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui, peraí. Primeiro da página 143, tá? Eu vou marcar aqui no chat, ó. De olho no tema, página 146. Certo? Essas duas questões aqui. Tá bom? Façam essas duas e a gente já corrige. João Pedro, vou ver se já chegou a tua prova aqui. João, não chegou. Eu acho que tu vai ter que fazer o seguinte. Eu vou deixar ela aberta. Tu refaz, coloca outro. De repente entra com outro e-mail, porque talvez tu não consiga mais entrar com o que tu entrou antes, tá? E manda, certo? Porque tu foi o único da escola inteira que não conseguiu mandar. Não sei o que que aconteceu, tá? Então tá lá, tá aberta, refaz, põe outro e-mail, pode ser da tua mãe ou do teu pai, coloca o teu nome, né? Mas coloca outro e-mail. Mas se tu botar outro e-mail, tu consegue, eu acho, não consegue? E se eu te mandar o link por aqui? Deixa eu ver. Mandei. Se tu conseguir acessar com outro e-mail, aí tu, ao invés de fazer isso aqui, tu vai fazer, faz a prova e manda, tá? Não abre. O que que eu vou fazer contigo agora? Foi a primeira vez que isso aconteceu contigo, João? Não? Tá, tenta, vamos ver se dá. E foi isso.
Tá. Não, João, não tinha isso. Até vou ver, mas não tinha isso, não. É, realmente. Ô, prof, aquela da queratina, como é que a gente vai responder? Tipo, eu pesquisei o que que era na internet. Botei baseado nisso, só que não tem nada falando aqui de queratina e de tartaruga. O que, Helena? A gente tá fazendo a página 147, não tá? Não, a 143. Ai, Tá na 147? tô. Eu também Ah, tava.
É só 143. Por enquanto é. Ô, Helena, tu estava fazendo a 147? E o que era a pergunta, Helena, da 147 que tu não estava entendendo? Não, mas depois eu consegui responder. Peraí. Alguns animais, como as tartarugas marinhas, possuem dieta alimentar baseada em águas vivas. A parte interna da boca das tartarugas é coberta por uma grossa camada de queratina. Qual a importância dessa característica das tartarugas para sua alimentação? Porque eu só vou dizer o que é queratina, tá? A queratina é uma proteína que forma, por exemplo, as nossas unhas, a cutícula aqui do nosso cabelo, por exemplo, a pata de muitos animais, a carapaça de muitos animais é formada por queratina, tá? E é super importante a queratina, porque a queratina é uma material. Tu imagina se a nossa ponta dos dedos não tivesse a unha, que é formada por queratina, né? Qualquer batidinha, qualquer coisa ia machucar, porque abaixo da unha só tem musculatura, né? Só tem tecido mole, né? Então a queratina é importante por isso, ela tem uma camada grossa de queratina, né? Porque a função dela é proteção, certo? Animais tipo, por exemplo, anfíbios, né, que não têm queratina ainda, então eles não conseguem ter garra, não conseguem ter dente, não conseguem ter um monte de coisa pela falta dessa proteína, tá? Ô, prof, Oi? eu tava vendo aqui uma das coisas, daí eu tava pesquisando no Google um dos crustáceos, que eu só tenho dúvida uma coisa dele. Daí apareceu um crustáceo que foi extinto. Meu Deus, aquilo é muito estranho. O pássaro que foi extinto? Não, um crustáceo. Ah, um Inseto. crustáceo.
Sim, tem tipo, muitas espécies que já foram extintas, né? Sim, o próprio nome dele. Cambropachicope. Muito estranho. São os nomes científicos, são complicadinhos mesmo, né? Tá, gente, então, acabou nossa aula hoje, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó, semana que vem a gente vai fazer uma geral sobre as classes de vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? E vamos continuar fazendo esses exercícios aqui, tá bom? Talvez até na segunda, quando eu mandar o coisa, eu peço já os de olho no tema para vocês já irem fazendo, para a gente ir corrigindo para ser mais rápido, tá bom? Beijo então, pessoal. Bom final de semana, tá? E, João, vê se tu consegue mandar, tá?